informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 21 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Autoridades aceleram a implantação de corredor ferroviário entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Fogo já consumiu mais de 10% do Pantanal em 2020. Amostras de frango importado do Brasil testam negativo para a Covid-19. Ministra defende incentivo a quem produz dentro da lei. E o sorgo e o milheto têm zoneamento validado em Mato Grosso do Sul. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Sexta-feira de sol, mas com muitas nuvens de dia e de noite em Dourados e região, mas sem chuva. O frio pode ter batido nessa madrugada em 5 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 215 pela arroba do boi gordo com 30 dias. Mesmo preço no frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 200 no friboi e a R$ 205 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 47 e a de soja a R$ 125, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. Aproveitem as promoções da semana de aniversário da Comid Máquinas em Peças e Collection. Passe na loja e confira. Avenida Aziz Haslen 361, Vila Popular. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Supremo Tribunal Federal decidiu que produtores de açúcar e álcool precisam comprovar que sofreram prejuízos para pedir indenização por danos causados pelo tabelamento de preços de suas produções entre as décadas de 1980 e 1990.
O entendimento representa uma vitória para o governo e evita um prejuízo de aproximadamente 72 bilhões de reais para os cofres públicos. Esse número leva em consideração apenas o impacto de processos em andamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que aguardava uma decisão do Supremo Tribunal sobre o tema. Os ministros do Supremo discutiram pedidos de indenização feitos por mais de 290 usinas sucroalcooleiras. As indústrias dizem que os preços tabelados pelo governo naquela época não cobriam os custos médios de produção. Convênio assinado pelos governadores Reinaldo Azambuja e Carlos Massa Júnior do Paraná deu pontapé inicial para a construção de um corredor ferroviário que vai ligar os dois estados vizinhos. O projeto prevê a construção de ferrovia de Cascavel até Maracaju. Na tarde desta quarta-feira, foi assinado o convênio para a contratação do estudo de viabilidade econômica e ambiental para a construção desse corredor oeste de exportação, chamado de Nova Ferroeste. Com projeção estimada de 1.370 quilômetros, o corredor ferroviário fará ligação de Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá, no Paraná. Além da ligação entre Maracaju e Cascavel, passando por Dourados, também está no planejamento a revitalização do trecho ferroviário de Cascavel a Guarapuava e a construção de uma nova ferrovia entre Guarapuava e Paranaguá e de um ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Atualmente, praticamente 95% da produção estadual de Mato Grosso do Sul é transportada por rodovias, que gera mais gastos com o transporte. Na terça-feira, Reinaldo Azambuja pediu ao presidente Jair Bolsonaro urgência na revitalização na Malha Oeste e explicou a importância do investimento para a integração da América Latina. O governador também explicou que o município de Maracaju é um importante ponto para a ferrovia. Maracaju é conexão com a Malha Oeste. O governo federal vai relicitar de Bauru a Corumbá com o ramal de Campo Grande, Maracaju até Ponta Porã. Então a gente vai ter um modal ferroviário interligando os nossos estados com as possibilidades também das cargas do Paraná entrarem em Mato Grosso do Sul e vice-versa. Assustador e sem precedentes. É assim que quem conhece e monitora o Pantanal descreve a situação daquela região continuamente castigada por incêndios. Só em 2020, o fogo já consumiu 17.500 km² de mata, ou 1.750.000 hectares, o equivalente a mais de 10% da área total de um dos biomas mais importantes do mundo. Desde 1998, quando o monitoramento das queimadas no Pantanal foi iniciado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nunca houve tantos focos de calor entre janeiro e agosto como agora. Foram 7.727 registrados até 18 de agosto, um aumento de 211% em relação ao mesmo período do ano passado. O fogo no Pantanal não tem poupado sequer animais que antes conseguiam escapar das chamas a tempo. Cenas de jacarés, macacos, cobras e antas queimados chocam quem trabalha na região. Iniciado, segundo monitores, em mais de 90% dos casos por ação humana, o fogo encontra uma mata seca, esturricada, que funciona como combustível poderoso. Já está tudo muito queimado e o fogo ainda não apagou. Estamos à espera de uma grande chuva, comentou por sua vez Neiva Guedes, pesquisadora e presidente do Instituto Ararazul, em Campo Grande. Em encontro realizado na quarta-feira com o coordenador de promoção da imagem e cultura exportadora do Ministério da Agricultura, Aurélio Rolim Rocha, a reitoria da UFGD propôs que a universidade integre um programa de incentivos à aquicultura na região da Grande Dourados, o que pode fortalecer o curso de engenharia de aquicultura. A reitoria expôs as fragilidades enfrentadas atualmente com a graduação na área
e o coordenador revelou a intenção do governo federal em aumentar a exportação de peixes, podendo incluir a Universidade Federal da Grande Dourados em um programa de incentivos com possibilidades de apoio ao curso, proporcionando aos produtores da região a orientação de profissionais formados e criando uma rota de produção e troca de experiências entre a universidade e o piscicultor. O coordenador aceitou o convite para conhecer a UFGD em sua próxima agenda em Dourados, incluindo uma visita à Fazenda Experimental de Ciências Agrárias, que já existe. A intenção do Ministério da Agricultura em colaborar com ações e projetos desenvolvidos no local foi manifestada pelo coordenador. Amostras de frango congelado importado do Brasil testaram negativo para a Covid-19 após exames em Hong Kong, anunciou o Centro de Segurança Alimentar local na quarta-feira. Os testes foram feitos como medida de prevenção depois que a Prefeitura de Shenzhen, que fica nas proximidades, anunciou que detectou a presença do novo coronavírus em um pacote de asas de frango compradas de um frigorífico catarinense no dia 13. Em comunicado, o órgão sanitário chinês disse que autoridades de Shenzhen e brasileiras foram acionadas após o caso e que o lote em questão não foi colocado à venda. Informou também que, por precaução, o Centro de Segurança Alimentar suspendeu o pedido de licença de importação do frigorífico em questão para Hong Kong, enquanto a situação é apurada. Conforme o órgão sanitário de Hong Kong, todas as 40 amostras coletadas dos lotes importados do Brasil, testadas, deram negativo para o novo coronavírus. Os produtores agrícolas que produzem de acordo com a lei ambiental brasileira e de forma sustentável deveriam ter um incentivo, defendeu na quarta-feira a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela ressaltou ainda que a maior parte da agricultura brasileira não está na Amazônia e que, de acordo com a lei nacional, não existe desmatamento zero no bioma amazônico. Essa situação de zero desmatamento valeria apenas para parques nacionais e áreas indígenas, por exemplo, disse a ministra. Na Amazônia, o produtor rural, pela lei, pode utilizar 20% da sua área e preservar 80%. Quem está abrindo uma área de maneira correta dentro das nossas leis ambientais, esse cara tinha que ter um financiamento quase zero de juros, disse a ministra. Há mais de um mês sem chuva e com ventos de 56 km por hora, 3 incêndios de grandes proporções atingiram a área rural de Chapadão do Sul. Ao todo, 6 militares atuaram no combate que começou na manhã de quarta-feira. A fumaça intensa podia ser vista de longe. A equipe do 7º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 10h40 de anteontem para ajudar a controlar as chamas que atingiam a área rural próximo da fazenda Catileia, sentido Cacilândia. No local, 2 militares contaram com a ajuda de trabalhadores da região para combater o fogo. E por volta das 13 horas, os militares foram acionados de novo para combater outro incêndio de grandes proporções próximo ao assentamento Mateira, e às 13h18, um terceiro chamado para combater as chamas em uma área de vegetação que fica no sentido para Costa Rica. O zoneamento agrícola de risco climático para o cultivo de sorgo granífero e o milheto em Mato Grosso do Sul aconteceu durante reunião de validação realizada no dia 13 de agosto. O zoneamento agrícola indica os períodos mais favoráveis para o plantio por cultura e por município, levando em conta as características do clima, o tipo do solo e ciclo de cultivares. A ferramenta é útil para o produtor evitar que adversidades climáticas coincidam com as fases suscetíveis das culturas e para assim reduzir perdas agrícolas. O sorgo granífero e o milheto possuem altíssimo valor de proteção de solo e fazem parte do patrimônio do agricultor brasileiro, explicou Daniel Pereira Guimarães, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, Minas Gerais, que disse ainda que esses grãos de origem tropical
são tolerantes à seca, apresentam alta resistência e contribuem com a cobertura do solo. Essa reunião de validação do zoneamento foi coordenada por Carlos Ricardo Fitz, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados questionam órgãos de controle quanto à gestão da área ambiental. Nos últimos 10 anos, a Controladoria Geral da União fez mais auditorias em questões ambientais do que na primeira década dos anos 2000. Os dados foram apresentados em reunião virtual da Frente Parlamentar Ambientalista. Entre 2003 e 2010, o número de auditorias anuais não chegou a 2. Já entre 2011 e 2018, foram quase 18 por ano. 3 a cada 2 meses em média. O estudo também aponta que a participação da sociedade civil nos processos de decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, e da Controladoria Geral da União ainda é tímida quando comparada a instituições como o Congresso Nacional e o Supremo. O levantamento foi realizado pelo Observatório do TCU da Fundação Getúlio Vargas, pelo IMAFlora, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, uma associação civil, e pelo WWF Brasil. O estudo demonstra que as decisões tomadas pelo TCU não apenas produzem informações e recomendações, mas induzem mudanças na legislação e na administração pública, como afirma a analista de políticas públicas do WWF, Clarissa Presotti. São radiografias da atuação da administração pública que podem servir de instrumentos de cobrança para cobrar as autoridades, governantes, da administração pública na atuação efetiva e pedir mais eficiência também nas políticas. Uma atuação que aprimore e não enfraqueça a gestão ambiental. E, além disso, o TCU e a CGU, elas expedem recomendações diretas para que a administração pública aprimore o que não funciona bem, que não está funcionando bem. E essas recomendações podem ser um caminho para cobrar uma atuação mais adequada dos administradores do governo. Um grupo de 9 pesquisadores analisou um total de 363 acórdãos e relatórios de auditoria entre os anos de 2000 e 2020, com foco nas atividades relativas ao Código Florestal e ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é o conjunto de diretrizes e procedimentos que possibilitam ao governo e à iniciativa privada criar e gerir unidades de conservação, sistematizando assim a preservação ambiental no país. Existem 12 categorias de unidades de conservação. Algumas precisam de maiores cuidados e outras podem ser usadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. Segundo o pesquisador do Observatório do TCU, Rafael Feldman, a atuação do Tribunal de Contas da União com relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem sido mais frequente do que em relação ao Código Florestal. Em 2013, por exemplo, o TCU constatou falhas na operação de compensação ambiental gerada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Empreendimentos de impacto ambiental são obrigados a pagar a compensação ainda no período de licenciamento da obra, e os recursos são usados para apoiar a implantação e manutenção de unidades de conservação federais. Graças ao TCU, a compensação ambiental deixou de ser executada pelo próprio empreendedor e passou a ser indireta, quando executada pelo órgão gestor das unidades de conservação, usando recursos do empreendedor, previamente destinados para isso, como explica Rafael Feldman. O caso da compensação é isso. O TCU foi absolutamente determinante para uma política pública e para o processo legislativo. E hoje posso dizer a vocês, em português claro, hoje a compensação ambiental ela é depositada pela modalidade indireta graças à atuação do TCU. A reunião sobre a atuação do TCU e da CGU no monitoramento de políticas ambientais no país foi mediada pelo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor.
que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.